No dia 24 de dezembro de 2010, véspera de Natal, enquanto muita gente embrulhava presentes e assava peru, um caixão com bandeiras, enroladas e coroas de flores passava em silêncio pelo plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Dentro dele estava um dos homens mais poderosos e temidos da política paulista nas últimas décadas. Muita gente ali jurava que ele fora um gênio da articulação. Outros, que ele era o símbolo máximo da velha política, do fisiologismo, da corrupção. Mas quase ninguém sabia que aquele ex-governador, senador, magnata da comunicação, um dia já foi apenas um menino magro de uma cidadezinha, perdida no interior, caminhando descalço por ruas de terra batida e sonhando, em segredo, em mandar justamente nos homens que mandavam nele. Esse menino se chamava Orestes Quércia. É difícil imaginar ali, no velório cheio de terno escuro e discursos solenes, que tudo começou num cenário tão distante. Uma casa, simples, numa cidade pequena do interior paulista, cercada por lavouras e calor. O contraste é violento. De um lado, o político que controlou máquina pública, verbas bilionárias, alianças nacionais. Do outro, um garoto que via o trem passar e imaginava que, em algum vagão, podia estar a sua chance de sair dali. Para entender como Orestes Quércia se tornou o personagem central de algumas das maiores batalhas políticas de São Paulo, disputando voto a voto com rivais como Mário Covas, em campanhas que rasgariam o Estado ao meio, é preciso voltar ao começo, ao dia 18 de agosto de 1941, em Pedregulho, interior de São Paulo. Ali nasce Orestes Quércia, filho de uma família simples, de origem italiana, em um Brasil ainda rural, desigual, atrasado. Não há glamour, não há sobrenome de coronel. Há trabalho duro, economia contada, a noção de que, se você quiser alguma coisa, vai ter que brigar por ela com unhas e dentes. Pedregulho, naquele tempo, não era apenas o interior. Era o interior do interior. Ruas de terra, poucas casas, a vida girando em torno da lavoura e do comércio miúdo. O mundo parecia caber numa praça, numa igreja, numa estação de trem. Para muitos, aquele seria o começo e o fim de qualquer história. Mas não para o garoto de olhar atento que crescia observando tudo e todos, acumulando silenciosamente uma arma que se revelaria decisiva no futuro. A capacidade de entender gente. Os primeiros anos de Orestes são marcados por essa convivência com a dureza do interior. O dinheiro era pouco, e como a maioria das crianças do lugar, ele cresce sabendo que estudar é um privilégio. Em muitas casas, menino bom é menino que ajuda no trabalho, que não dá despesa. E ainda assim, a família faz força para que ele fique na escola. Aos poucos, vai ficando claro. Aquele garoto tem facilidade com palavras, com números, com argumentos. Gosta de falar, de discutir, de convencer. Gosta de ser ouvido. Na adolescência, a vida no interior começa a apertar. O Brasil muda rapidamente. Fábricas crescem, cidades se expandem. E a aura mágica das metrópoles chega às conversas nos botecos de Pedregulho. Fala-se de Campinas, de São Paulo, como se fossem outros planetas. A família acaba se mudando para uma cidade maior do interior paulista. Um passo que, para eles, é quase como atravessar uma fronteira invisível. O lugar deixa de ser apenas um cenário de sobrevivência e começa a se transformar em um tabuleiro de possibilidades. É nesse ambiente de transição que se consolida uma marca de Orestes Quércia. A recusa em aceitar o papel que o destino aparentemente lhe reserva. Ele não está disposto a ser coadjuvante. Ainda bem jovem, precisa trabalhar para ajudar em casa. O dia não tem horas suficientes. Estuda quando consegue, trabalha quando precisa. É o tipo de rotina que costuma esmagar sonhos. Mas no caso de Orestes, faz o contrário. Alimenta uma fome por reconhecimento, por espaço, por poder. Aos poucos, ele percebe que a porta de saída daquele mundo estreito tem nome: educação. E mais do que isso, um tipo específico de educação: direito. Advogado não era apenas alguém que dominava leis. No imaginário da época, era alguém que falava bem, que transitava entre ricos e pobres, que resolvia problemas, que entrava pelos corredores do poder. Para um menino de origem humilde, querer ser advogado era quase uma ousadia. Orestes resolve ser ousado. Campinas surge então de maneira definitiva na história. A cidade, em crescimento acelerado, tem outra escala, outro ritmo, outro tipo de ambição circulando nas ruas. É para lá que Orestes vai, carregando na bagagem poucas roupas, alguns livros e a ideia fixa de que ali começaria a virar o jogo. A vida universitária é um choque. Em meados dos anos 1960, o Brasil ferve.
O golpe militar de 1964 muda a paisagem política. A juventude se radicaliza. O que era apenas estudo ganha contornos de combate. Nas faculdades, discutem-se Marx, democracia, golpe, reformas de base, liberdade de imprensa. E é nesse caldeirão que o jovem estudante de direito Orestes Quércia se forma. Ele ingressa na Universidade de Campinas num momento em que o campus é um dos poucos espaços ainda relativamente livres para debate político. As assembleias estudantis lotadas, os discursos inflamados, as listas de abaixo-assinados, tudo isso começa a seduzir Orestes. Ele descobre ali uma espécie de palco natural. Quando pega o microfone, os colegas reparam. Aquele rapaz do interior tem algo diferente. Ele não apenas fala. Ele constrói uma narrativa, cria tensão, solta uma piada na hora certa, rebate objeções com rapidez. É política em estado bruto, em versão estudantil. Os conflitos com a ditadura militar ainda estão em fase inicial, mas o clima de medo já se espalha. Professores são vigiados, estudantes são fichados, organizações são perseguidas. Cada panfleto distribuído pode custar caro. É nesse contexto que Orestes se aproxima dos movimentos estudantis e depois das engrenagens da política partidária. Mas antes de virar político profissional, ele descobre outro campo onde sua voz pode ecoar: o rádio. Campinas tinha, na época, um rádio vivo, popular, que entrava em cada cozinha, em cada barbearia, em cada padaria. A palavra falada tinha um poder que hoje costumamos associar à televisão ou às redes sociais. Conseguir um microfone era ter de repente uma ponte direta com milhares de pessoas. Orestes enxerga isso com clareza. Quando começa a circular pelos corredores de uma emissora local, ainda como colaborador, repórter, comentarista, ele entende que aquilo é mais que um emprego. É uma escola de comunicação, aprende a falar para o povo, sem juridiquês, sem pedantismo, sem parecer distante. Aprende a traduzir o complicado em simples. Aprende principalmente a construir a sensação de intimidade com o ouvinte. Aquilo que anos depois muitos chamariam de carisma. Enquanto faz faculdade de Direito, trabalha no rádio e começa a advogar, Orestes vive um período em que tudo é corrido, urgente, improvisado. E é justamente nesse ritmo de urgência que a política institucional entra de vez na sua vida. A ditadura, para controlar o sistema, reduz o país a 2 grandes partidos: a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, de sustentação ao regime, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, a oposição consentida. Em praticamente todas as cidades, essa divisão binária se espraia com nuances locais, caciques regionais, arranjos oportunistas. Em Campinas não é diferente. É nesse cenário que surge a pergunta que muda a trajetória de Orestes Quércia. Por que continuar apenas falando sobre política se ele pode disputar de verdade o poder? A resposta vem por meio de convites, conversas de corredor, encontros em escritórios cheios de fumaça de cigarro. Alguns políticos mais velhos, atentos ao talento daquele jovem advogado falante, começam a sondá-lo. Numa cidade em crescimento, com forte classe média, comércio, universidades, é interessante ter um rosto novo, com discurso arejado. Para rivalizar com os velhos donos do pedaço, Orestes se aproxima do MDB, o partido de oposição que naquele momento serve de abrigo para uma ampla gama de descontentes. Liberais, socialistas moderados, católicos progressistas, gente que simplesmente não se sente à vontade na legenda da ditadura, não é um partido homogêneo, e isso significa conflito interno o tempo todo. O tipo de ambiente em que um articulador hábil pode se destacar. Mas nada é simples. Ele é jovem demais, pobre demais, do interior, sem sobrenome tradicional. Do outro lado, no mesmo campo da oposição, há concorrentes já tarimbados, com base eleitoral, com família importante, com ligação na capital. Gente que, no futuro, vai se transformar em rival direto. Como um certo advogado de Santos, igualmente aguerrido, de nome Mário Covas, que também começa a construir carreira dentro do MDB. É como se 2 trilhos paralelos começassem a ser assentados naquele momento, destinados a se cruzar adiante em colisões brutais. Antes disso, porém, Orestes precisa vencer uma corrida contra o tempo. As eleições municipais se aproximam. Os militares, desconfiados, apertam o cerco sobre a oposição. Cada vitória da ARENA é uma demonstração de força do regime. Cada vitória do MDB, uma faísca de contestação. Em Campinas, a disputa passa a ser vista como estratégica. Quem controlar a prefeitura não vai comandar apenas obras, ruas e escolas. Vai comandar também a narrativa política local,
o modo como a população enxerga governo, oposição, regime. Dentro do MDB, a ambição corre solta. Há quem ache que é hora de apostar num nome tradicional, seguro, legitimado pelos velhos esquemas. Há quem defenda exatamente o oposto. Um choque de novidade, um rosto que simbolize rompimento com o passado, alguém capaz de falar com operários, comerciantes, estudantes e donas de casa pelo rádio, nas praças, nas missas de domingo. É nessa encruzilhada que o nome de Orestes Quércia aparece como possibilidade real de candidatura. Mas há um problema gigantesco. Falta tempo. Faltam poucos meses para a escolha oficial do candidato. E, dentro do partido, as facções se engalfinham. Se ele não conseguir se firmar como opção viável até a convenção do MDB em Campinas, está fora do jogo. E pior, marcado como o garoto que quis voar alto demais. De um lado, os caciques que o olham com desconfiança, quase desprezo. De outro, uma militância jovem, estudantes e profissionais liberais que veem nele a chance de desafiar o domínio da velha política. No meio, um relógio correndo sem piedade. Orestes entra então em um modo de campanha que mistura improviso, desespero e cálculo frio. Aproveita cada minuto livre do trabalho no escritório de advocacia e do rádio para estar onde importa. Em reuniões em bairros afastados, em assembleias de estudantes, em encontros de pastoral de igreja, em sindicatos, vai ouvindo as queixas, absorvendo as palavras, moldando um discurso que aos poucos se distancia da retórica abstrata e se torna extremamente concreto. Transporte, saúde, saneamento, emprego. Ele percebe que, para vencer, não basta ser o nome bonito da oposição. É preciso mostrar que entende o buraco na rua, a fila no posto, o ônibus lotado e, mais do que isso, é preciso transformar a própria biografia, o menino do interior que trabalhou, estudou, se formou, em argumento político. Se eu cheguei aqui, é porque sei o que vocês vivem, que ressoa num Brasil acostumado a ser governado por gente que nunca soube o preço do feijão. Dentro do partido, a guerra surda continua. Há traições, promessas que evaporam, alianças que se formam de madrugada e se desfazem na manhã seguinte. Em pouco tempo, o jovem advogado percebe que a grande batalha da sua vida não será apenas contra o partido do governo. A arena será, sobretudo, contra os seus próprios colegas de trincheira, aqueles que disputam o mesmo espaço de oposição, o mesmo eleitor, o mesmo futuro. É o ensaio geral do tipo de conflito que, anos depois, ele viveria em escala muito maior. Contra rivais como Mário Covas na corrida, pelo Palácio dos Bandeirantes, a convenção municipal do MDB se aproxima como uma espécie de julgamento final. Há boatos de que setores da ditadura pressionam para que o partido lance um candidato mais conversável, alguém disposto a fazer vista grossa a certos interesses. Há rumores de que, se o MDB insistir em nomes considerados radicais, pode sofrer retaliações pesadas. O clima é de tensão. E no meio desse turbilhão, Orestes tenta manter a calma, apostando tudo na sua capacidade de convencimento, no seu poder de persuasão. No dia da convenção, o salão onde os convencionais se reúnem é um microcosmo do Brasil ferido pela ditadura. Caras fechadas, cochichos, papéis que circulam discretamente, listas, contagens paralelas. Cada voto é disputado no varejo. O jovem advogado que veio do interior agora precisa enfrentar, cara a cara, os donos da máquina partidária local. A votação se arrasta, lenta, exaustiva. Para quem olha de fora, parece apenas um ritual burocrático. Para Orestes, é uma espécie de roleta russa política. Se perder, talvez não tenha outra chance. Em poucos minutos, o sonho de chegar ao poder pela porta da frente pode se tornar uma lembrança ridícula de juventude. Quando o resultado é anunciado, o salão explode em gritos, aplausos, protestos. Entre abraços sinceros e sorrisos forçados, confirmam-se duas coisas. O MDB terá um candidato disposto a enfrentar o esquema da arena em Campinas, e esse candidato se chama Orestes Quércia. Do lado de fora, ninguém imagina, ainda, a dimensão daquela escolha. Ninguém sabe que, ao oficializar a candidatura daquele jovem de 27 anos, o MDB de Campinas acaba de acender um pavio que vai levar, em poucos anos, a embates muito maiores, a campanhas milionárias, a acusações devastadoras, a rivalidades que dividirão famílias e redemoinhos que vão muito além das fronteiras da cidade. Mas naquela noite, para Orestes, só existe uma certeza. O relógio que antes marcava o tempo até a convenção, agora começa a contar em sentido contrário.
Ele tem poucos meses para provar que não é apenas o candidato da oposição, e sim a ameaça real ao domínio político local. Poucos meses para transformar um nome difícil, um rosto pouco conhecido, numa força eleitoral capaz de afrontar o partido da ditadura. Poucos meses para mostrar que o menino de Pedregulho pode, de fato, desafiar os donos de Campinas. E, sem saber, dar o primeiro passo, rumo a confrontos ainda maiores, contra adversários como Mário Covas, que ele ainda nem consegue enxergar por inteiro no horizonte. A campanha está prestes a começar. E com ela, a transformação definitiva de Orestes Quércia, de estudante engajado e advogado de rádio em político profissional. A partir daqui, cada comício, cada aparição no microfone, cada visita ao bairro mais esquecido, será uma pequena batalha. E, em cada uma delas, o menino do interior vai testar, pela primeira vez em grande escala, a arma que o acompanhou desde cedo. A capacidade de olhar nos olhos das pessoas e fazê-las acreditar que, contra tudo e contra todos, inclusive contra os próprios colegas de oposição, ele é o homem certo para virar o jogo. Na primeira noite oficial de campanha para a Prefeitura de Campinas, Orestes Quércia sobe num palanque improvisado em cima de um caminhão de som, numa praça mal iluminada, e percebe um detalhe que, se desse errado, podia matar a sua carreira antes mesmo de começar. Quase ninguém o conhece. Os rostos na plateia são de curiosidade, não de fé. Alguns vieram pelo barulho, outros pelo comício da arena que ia acontecer dali a 2 quadras, quase no mesmo horário. Orestes olha para o relógio de pulso. Faltavam poucas semanas para a eleição. E sente por um segundo o peso brutal do tempo. Se não conseguisse virar aquele desconhecimento em confiança, e depressa, estaria acabado. Voltaria a ser apenas o advogado de voz firme no rádio. O menino do interior, que sonhou alto demais. Ele respira fundo, pega o microfone e decide jogar tudo em uma carta só. Contar a própria história como se fosse a história de cada pessoa que estava ali. Fala da infância em Pedregulho, do trabalho duro, dos estudos à noite, do ônibus lotado, do salário curto. Não usa termos jurídicos, não cita artigos de lei. Em vez disso, fala de buraco na rua, de enchente no bairro pobre, de gente morrendo na fila do hospital. A certa altura, arrisca. Promete enfrentar os donos da cidade, aqueles que tratavam Campinas como o quintal político da ditadura. É um desafio direto. O palanque da arena, mais adiante, é o símbolo vivo desses donos. Lá, o candidato governista fala cercado de autoridades, empresários, notas promissórias políticas. Aqui, com o microfone chiando e caixa de som emprestada, um jovem de 27 anos se atreve a dizer que vai arrancar a cidade das mãos deles. A reação é silenciosa nos primeiros minutos. Depois, uma palma tímida. Outra, uma senhora grita: "É isso mesmo!" Um grupo de jovens perto do caminhão começa a puxar um coro com o nome dele. É pouco, mas é o começo. A campanha de Orestes Quércia à Prefeitura de Campinas se transforma numa corrida frenética contra 2 inimigos ao mesmo tempo. A Chimirzidi, máquina poderosa da arena, e o relógio impiedoso. Cada dia perdido é um bairro que ele não visita, um sindicato que ele não conversa, uma missa de domingo onde ele não aperta mãos na saída. Ele sabe, se não conseguir que o povo o veja como alternativa real antes do dia da votação, nem o MDB vai hesitar em jogá-lo na fogueira e seguir adiante com outro nome no futuro. Enquanto isso, os adversários não dormem. Panfletos anônimos circulam nos bairros, dizendo que ele é radical, que vai comprar briga com os militares e prejudicar a cidade. Funcionários públicos são discretamente pressionados. Cuidado com esse moço do MDB, o exército não gosta dele. Em tempos de ditadura, medo é arma política. Orestes reage como sabe, falando, intensifica os programas de rádio, transforma o microfone em trincheira. Faz questão de repetir centenas de vezes que não tem medo, que não pretende transformar Campinas em campo de batalha ideológica, mas que não vai abaixar a cabeça para Brasília. Esse equilíbrio entre desafio e prudência começa a conquistar gente que, até então, não cogitava votar na oposição. O clima de reta final é elétrico. As ruas enchem de santinhos. Carros de som cruzam a cidade inteira. Comícios acontecem em cima de caminhões, em praças, em ginásios. E a cada novo discurso, cresce uma sensação incômoda nos bastidores da arena. Aquele garoto do MDB pode, de fato, dar trabalho. Na véspera da eleição, quando a cidade parece suspensa em nervosismo, Orestes faz o último grande comício da campanha. Chove.
A água derruba bandeiras, apaga cartazes, encharca sapatos. Mesmo assim, uma multidão improvável permanece ali, debaixo de guarda-chuvas remendados e capas de plástico. Orestes sobe ao palanque molhado, levanta o braço e percebe que, pela primeira vez, não está falando para desconhecidos. As pessoas gritam o nome dele como se fosse o de um velho conhecido. O jogo virou. Mas só a urna vai dizer se foi o suficiente. O dia da votação chega frio, cinzento. Nos colégios eleitorais, filas longas, fiscais nervosos, boatos de todo tipo, a contagem feita à mão demora. À noite, quando começam a circular os primeiros números, a notícia cai como um trovão. Contra todas as expectativas da máquina governista, o MDB acaba de conquistar a prefeitura de Campinas. O novo prefeito eleito chama-se Orestes Quércia. A vitória não é só eleitoral, é simbólica. Numa época em que a ditadura ainda parecia sólida, ver uma grande cidade do interior paulista cair nas mãos da oposição era um recado ruidoso para Brasília. A muralha começava a rachar. Mas, se a conquista das urnas parecia uma escalada, o que vinha depois era um Everest. Ser prefeito em plena ditadura não era administrar uma cidade. Era caminhar diariamente sobre um campo minado. Logo nos primeiros meses de governo, Orestes descobre que o poder, de perto, é muito mais sujo do que parecia das arquibancadas da oposição. A prefeitura está mergulhada em dívidas, favores acumulados, contratos suspeitos. Empresas acostumadas a ganhar tudo sem concorrência batem a porta exigindo continuidade dos acordos. Chefes políticos locais, muitos deles ligados a generais, querem garantir que o jovem prefeito não atrapalhe os negócios. Ao mesmo tempo, o governo militar em São Paulo e em Brasília observa cada movimento. Qualquer sinal de indisciplina pode resultar em cortes de verbas, em isolamento político, até mesmo em cassação do mandato. Em conversas reservadas, assessores alertam. Se você bater de frente o tempo todo, eles quebram a cidade para te quebrar junto. Entre a tentação do pragmatismo absoluto e o risco de virar mártir prematuro, Orestes escolhe um caminho sinuoso. Faz alguns acenos de conciliação, garante a continuidade de certas obras herdadas, evita discursos inflamados contra os militares. Mas por baixo disso, tenta alterar a forma como o dinheiro público circula. Bate de frente com empreiteiras, corta contratos, tenta organizar minimamente as finanças da cidade. Cada decisão dessas cria um novo inimigo. É nesse período, enfrentando pressões de cima e de baixo, que ele começa a montar o que mais tarde seria chamado de máquina quercista. Um grupo leal de aliados, espalhado por cargos estratégicos, diretórios partidários, associações de bairro, sindicatos. Gente que deve a ele o cargo, a influência, o espaço. Gente que, em troca, está disposta a defendê-lo nas ruas, nas convenções, nos bastidores. O poder, Orestes percebe, não é algo que se conquista uma vez. É uma construção diária, feita de telefonemas madrugadas adentro, de favores, de promessas, de ameaças veladas. E é nessa rotina exaustiva que um nome começa a circular com mais frequência nas conversas de bastidor do MDB. Mário Covas. Enquanto Quércia se torna o jovem prefeito combativo de Campinas, Covas se consolida como liderança importante em outra frente da oposição, com um estilo muito diferente. Mais programático, mais cerebral, mais avesso ao que ele chamava de toma lá da cá. 2 projetos de poder, 2 modos de fazer política, 2 egos em crescimento. Ainda na mesma trincheira, mas já se estranhando à distância. Quando o mandato em Campinas se aproxima do fim, Orestes enfrenta outro tipo de prazo cruel. Ou ele encontra um degrau acima para subir ou corre o risco de murchar politicamente. Prefeitos na ditadura não têm reeleição. A vitrine acaba. E na política, quem some da vitrine é esquecido depressa. Ele decide mirar mais alto. A Assembleia Legislativa. Depois o Senado. Depois o governo do Estado. O plano é claro, ambicioso, e depende de uma sequência de vitórias num tabuleiro extremamente instável. Em 1974, o MDB lança uma ofensiva ousada para o Senado em São Paulo, apostando que o desgaste da ditadura já atingira um ponto irreversível. A candidatura de Orestes Quércia ao Senado é vista com ceticismo pelos militares e com inveja por muitos colegas de partido, que sonhavam com aquele posto. Ele é jovem, barulhento, popular no interior. Um perigo. A campanha é duríssima. A Arena mobiliza tudo o que pode, inclusive o famoso pacote de obras, às vésperas da eleição, asfaltando ruas às pressas, inaugurando.
Hospitais inacabados, distribuindo promessas como quem joga confete. Orestes responde convocando a memória das pessoas. Essas obras apareceram agora por causa do seu voto. Usa e abusa da retórica do medo contra a esperança, do milagre econômico para poucos, contra a vida real da maioria. Quando as urnas são abertas, o choque. A oposição conquista uma votação histórica. Orestes Quércia é eleito senador da República, com votação expressiva, e seu nome explode para além das fronteiras de Campinas. O menino de Pedregulho agora tem cadeira e microfone em Brasília. É no Senado que ele afia de vez o perfil de articulador. Não é o orador mais brilhante. Esse posto, no MDB, costuma ser associado a figuras como Ulisses Guimarães, mas poucos são tão eficientes quanto ele na arte de negociar, costurar, montar maiorias. Sua sala vive cheia. Suas noites viram madrugadas em mesas de restaurante, onde a fronteira entre conversa e conspiração é quase invisível. O tempo da ditadura também corria. O regime, envelhecido, tentava controlar a abertura política, lenta, gradual e segura. A oposição queria acelerar. Em São Paulo, essa disputa ganhava contornos dramáticos. As eleições de 1982 seriam a primeira grande chance de arrancar o palácio dos bandeirantes das mãos do partido do governo desde 1964. Mas havia um problema. A própria oposição estava rachada por dentro. De um lado, o grupo em torno de Franco Montoro, Ulisses e Mário Covas, defendendo uma candidatura limpa, focada em programa, com discurso nítido de redemocratização. Do outro, o grupo de Orestes Quércia, mais pragmático, disposto a fazer alianças amplas, inclusive com setores conservadores, desde que isso aumentasse as chances de vitória. O campo da oposição, que deveria ser um bloco compacto contra a ditadura, começa a parecer um ringue. Nos bastidores do MDB, as discussões são ásperas. Quércia quer ser o candidato ao governo de São Paulo. Acha que tem voto, estrutura, nome, biografia? Mário Covas, por sua vez, também se vê no direito de pleitear espaço maior. As conversas, inicialmente cordiais, vão azedando. A cada reunião, a cada almoço tenso, fica mais claro que ali não caberiam dois generais. A solução que nasce dessa guerra interna é uma espécie de armistício tático, mas um armistício que planta a semente de um conflito muito maior adiante. Franco Montoro é escolhido candidato ao governo, um nome de unidade, respeitado, professor, católico progressista. Para não explodir o partido, oferece-se a vice-governadoria a Orestes Quércia. Ele aceita, mas não sem engolir em seco. A campanha de 1982 é para a oposição uma corrida contra o relógio histórico. Ou vencem agora, ou correm o risco de ver a abertura política empacada por mais uma década. Montoro percorre o Estado com discurso firme de redemocratização. Quércia, como vice, faz o trabalho de formiguinha. Conversa com prefeitos, vereadores, líderes locais, segura os acordos, apazigua brigas. Se Montoro é a face ética e programática do MDB, Quércia é o músculo. Do outro lado, o candidato do regime, Paulo Maluf, mobiliza toda a estrutura oficial. Obras faraônicas, propaganda maciça, tempo de TV. O embate é tão acirrado que divide o Estado em dois, rua a rua, cidade a cidade. E, entre caminhadas, comícios e reuniões secretas, o relógio dos militares também corre. Sabem que, se perderem São Paulo, a reabertura vai ganhar velocidade irreversível. Na noite da apuração, depois de uma disputa voto a voto, o resultado explode como fogos de artifício sobre o Vale do Anhangabaú. Franco, Montoro e Orestes Quércia estão eleitos, respectivamente, governador e vice-governador de São Paulo. A oposição arranca o maior estado do país das mãos da ditadura. Brasília sente o golpe. Mas, por trás dos abraços no palanque da vitória, uma fissura cresce silenciosa. Durante o governo Montoro, Quércia ocupa a vice-governadoria com uma postura que muita gente consideraria, no mínimo, agressiva. Ele não aceita o papel decorativo que, historicamente, o cargo sugere. Quer poder real. Monta um bunker político no Palácio dos Bandeirantes, faz do PMDB paulista sua fortaleza, amplia redes de influência. É nesse período que a rivalidade com Mário Covas deixa de ser apenas uma divergência de estilo e se transforma em projeto oposto de país. Covas, que havia se tornado prefeito de São Paulo e depois senador, começa a ver em Quércia o símbolo justamente daquilo que ele dizia: combater o fisiologismo, o loteamento de cargos, a política como negócio.
Orestes, por sua vez, passa a enxergar Covas e seus aliados como ingênuos, moralistas de palanque, que, no fundo, vivem da mesma política de bastidor que fingem desprezar. Quando o mandato de Montoro se aproxima do fim, um novo relógio começa a correr. Talvez o mais importante da carreira de Orestes. Ele tem apenas alguns meses para garantir a própria candidatura ao governo de São Paulo pelo PMDB. Se perder essa batalha interna, verá seu projeto de décadas desmoronar justamente na antessala do poder máximo estadual. E mais, verá o caminho ficar livre para que rivais como Mário Covas encarnem, sozinhos, a face da oposição em São Paulo. As negociações internas se transformam em guerra aberta. Convenções, encontros, jantares, tudo vira palco de disputa. Quércia entra em campo com o que tem de melhor: organização, presença no interior, domínio do diretório estadual, uma legião de prefeitos, vereadores e lideranças que devem seus cargos à máquina que ele ajudou a montar. Seus adversários, mais idealistas, têm discurso e prestígio moral, mas muito menos capilaridade. A tensão atinge tal ponto que, em conversas reservadas, alguns caciques admitem: se Orestes levar a melhor, uma parte do partido simplesmente vai embora. O preço de sua vitória interna será a ruptura. Ele decide pagar para ver. Na convenção que define a candidatura ao governo do estado em 1986, o clima é de estádio em final de campeonato. Cabos eleitorais com faixas, bandeiras, hinos improvisados, vaia organizada. Bastidores lotados de boatos. Compra de votos, promessas de cargos, ameaças veladas. Em meio a esse turbilhão, Orestes circula como se estivesse em casa. Abraça, cochicha, conta nos dedos, refaz conta, aperta mais uma mão, garante mais um voto. Ao final, quando os números são anunciados, a cena se repete. Gritos, aplausos, lágrimas, protestos. E a confirmação que muda para sempre o mapa político paulista. O PMDB lança oficialmente Orestes Quércia, candidato ao governo do estado de São Paulo. A guerra interna foi vencida, mas o partido sai sangrando. Uma ala inconformada, indignada com o modo como ele conquistou a candidatura, começa a rascunhar a ideia de um novo partido. Esse grupo tem nomes de peso: Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Mário Covas. Em pouco tempo, essa dissidência teria um nome: Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Ou seja, no exato momento em que Orestes alcança o topo da hierarquia partidária, o adversário do futuro ganha forma concreta. O velho rival de trincheira, Mário Covas, se encaminha para liderar uma legenda criada, em boa parte, contra o estilo de poder de Quércia. A batalha, que antes se dava dentro da mesma casa, agora se transferiria para a rua, para as urnas, para o julgamento direto do eleitor. Mas antes desse duelo definitivo, havia outra etapa: ganhar a eleição de 1986 e transformar candidatura em governo. A campanha pelo Palácio dos Bandeirantes embaralha, mais uma vez, o calendário pessoal de Orestes com o relógio da história nacional. O país vive o auge do Plano Cruzado, com congelamento de preços, ilusão de prosperidade, euforia consumista. Candidatos do PMDB surfam essa onda em vários estados, mas a maré podia virar rápido. E ele sabia disso. Tinha poucos meses para vincular sua imagem à da nova esperança econômica. Antes que a inflação voltasse a explodir e contaminasse tudo, ele se joga nas estradas, cruzando o estado de ponta a ponta, como fizera anos antes em campanhas menores. Mas agora, multiplicado por 1000. Enquanto isso, do outro lado, os recém-chegados tucanos ainda não têm estrutura para competir de igual para igual. A disputa principal se dá entre o PMDB de Quércia e o PFL Arena Reembalada, representante dos velhos interesses. Em comícios gigantes, Orestes mistura promessas administrativas com uma narrativa pessoal de ascensão, sempre insistindo na imagem do homem que veio de baixo e conhece cada esquina deste estado. Fala em asfalto, escolas, hospitais, trens, rodovias, e por baixo desse discurso de obras, uma mensagem mais sutil. Com ele, o PMDB mantém o controle de São Paulo, em oposição aos militares. E agora, em contraposição também aos sonhadores que se rebelaram e fundaram outro partido. A noite da eleição traz, outra vez, a sensação de suspensão do tempo. Em poucas horas, o trabalho de toda uma vida pode se consagrar ou desmoronar. Na sede do comitê, telefones não param de tocar. Mapas são desenhados e redesenhados. Assessores entram e saem com parciais. À medida que as urnas são apuradas,
O quadro se define. Orestes Quércia está eleito governador de São Paulo. Do lado de fora, fogos de artifício estouram no céu escuro. Do lado de dentro, abraços, choro, gritos. Em algum ponto da cidade, Mário Covas observa em silêncio, já percebendo que o próximo grande embate de sua vida será exatamente contra esse homem que naquele instante saboreia a consagração máxima. Quércia, no entanto, não tem muito tempo para comemorar. Ao contrário da campanha, que era corrida contra a data limite da eleição, agora o relógio marca outra coisa. 4 anos. 4 anos para provar que não é apenas o mestre da articulação, o rei de convenções partidárias, o homem que domina bastidores. 4 anos para mostrar que sabe governar o maior estado do país. E, ao mesmo tempo, sobreviver às armadilhas que ele próprio ajudou a criar, num cenário em que os adversários não estão mais apenas do outro lado do quadro partidário, mas também do outro lado da rua, organizados em um partido novo, com um líder obstinado chamado Mário Covas, disposto a dedicar cada minuto a derrubar o império, que acabava de chegar ao Palácio dos Bandeirantes. Enquanto a multidão se espreme na frente do Palácio dos Bandeirantes para ver o novo governador, um detalhe passa quase despercebido. Mas é como uma sirene estridente na cabeça de Orestes Quércia. O relógio na parede do gabinete provisório acabou de marcar 10 horas da manhã do primeiro dia de governo, e ele já está atrasado. Atrasado para quê? Para tudo. 4 anos, sem reeleição. 4 anos para transformar promessa em obra de concreto, cabo eleitoral em prefeito fiel, estado quebrado em vitrine nacional. 4 anos para provar que não é só o rei de convenção partidária, mas um gestor capaz de comandar a máquina mais pesada do país. Depois da presidência da República, e por trás de tudo, um fantasma com nome e sobrenome. Mário Covas, agora do outro lado da rua, fundando um partido novo só para, entre outras coisas, derrubar o império que Quércia estava começando a erguer. Ele entra pela primeira vez no gabinete de governador e o contraste é brutal. Do lado de fora, bandeiras, fogos, euforia. Do lado de dentro, pilhas de relatórios encardidos, gráficos de arrecadação em queda, pastas com carimbos em vermelho. Obra paralisada. Dívida em renegociação. Contrato sob investigação. O Estado que ele vendeu na campanha como locomotiva do Brasil está, na prática, com a caldeira falhando. Os técnicos da Fazenda Estadual falam em números, mas o que Orestes ouve é a sentença por trás deles. Se não fizer nada muito rápido, vai ser lembrado como o governador da crise, não das realizações. E, se for o governador da crise, esqueça qualquer sonho de presidência, de liderança nacional, de permanência no topo. O relógio corre. A primeira reação de Quércia é instintiva: montar o próprio exército. Ele sabe que num cargo como aquele, não basta ter boas ideias. É preciso ter gente, muita gente, disposta a executá-las e, principalmente, a defendê-las. Começa então uma dança frenética de nomeações. Secretarias estratégicas são entregues a aliados experimentados. Cargos de segundo e terceiro escalão são cuidadosamente preenchidos, com quadros do PMDB, prefeitos derrotados, vereadores leais, lideranças que aguardavam um lugar ao sol. Do lado de fora, a crítica vem rápida. Loteamento político, máquina de poder, clientelismo. Do lado de dentro, a lógica é outra. Para tocar um volume de obras capaz de mudar a paisagem do Estado em 4 anos, ele precisa que a engrenagem obedeça ao mesmo comando. Em voz baixa, num fim de tarde de reuniões exaustivas, ele solta uma frase que seus auxiliares repetiriam por décadas. Estado sem. Política é museu. Eu fui eleito para mexer nisso aqui. O plano central de seu governo nasce dessa urgência. Transformar São Paulo num gigantesco canteiro de obras, rodovias duplicadas, estradas vicinais asfaltadas, conjuntos habitacionais, expansão do metrô, modernização de hospitais, ampliação de faculdades públicas, escolas técnicas. No papel, o mapa de promessas parece um organograma de guerra. Cada traço de caneta é um compromisso com um prefeito, uma região, um eleitorado. E, ao mesmo tempo, um cheque em branco que o Tesouro talvez não consiga pagar. Enquanto os engenheiros calculam custos, Orestes calcula outra coisa: capital político. Ele sabe que parte dessas obras não vai ficar pronta a tempo. Sabe que alguns projetos vão empacar em licitações, questionamentos, crises econômicas. Mas, se a população enxergar movimento, se tiver a sensação de que agora vai, ele estará em vantagem.
A batalha é tanto pela realidade quanto pela percepção. Do outro lado desse tabuleiro, Mário Covas observa. Covas, agora na trincheira do PSDB, aposta em estratégia oposta. Em discursos e entrevistas, martela a ideia de que o Brasil precisa romper justamente com esse modelo de governo que Quércia representa. Baseado em obras vistosas, acordos nos bastidores, distribuição de cargos, política não é empreiteira, ele repete. Para o público, a mensagem é ética. Para Orestes, é um ataque direto ao seu modo de existir. A rivalidade se torna mais aguda quando, em Brasília, começa a funcionar a Assembleia Nacional Constituinte. Em 1987 e 1988, enquanto o país redesenha sua Constituição, a disputa entre os dois paulistas ganha outro patamar. Covas, senador, torna-se um dos símbolos do discurso renovador, articulando com Fernando Henrique Cardoso, José Serra e outros tucanos. Quércia, do Palácio dos Bandeirantes, não está no plenário, mas move as peças de fora. Controla boa parte da bancada do PMDB paulista. Influencia votos, pressiona, negocia. Há uma cena que sintetiza esse choque de estilos. Numa noite abafada em Brasília, depois de um dia tenso de votações constituintes, um grupo de parlamentares se reúne num apartamento funcional. De um lado, estão jovens tucanos, exaltando a necessidade de refundar a República, de criar mecanismos anticorrupção, de limitar o poder do executivo. De outro, um deputado veterano do PMDB, ligado a Quércia, solta entre um gole e outro de uísque. Vocês falam bonito, mas quem manda? Em prefeitura, quem sabe o nome do vice-prefeito de cidade pequena? Não são vocês. São caras como o Quércia. Sem eles, vocês não elegem nem síndico. Essa é a guerra invisível do período. Enquanto o discurso público fala de ética, Constituição e redemocratização, nos bastidores há briga é por quem controla a base, os diretórios municipais, as convenções, o chão de fábrica da política. E nesse campo, quer-se ainda nada de braçada. Ele aproveita cada inauguração de ponte, escola ou hospital no interior para fazer algo que poucos governadores assumiam com tanta naturalidade: transformar eventos administrativos em comícios permanentes. Sobe em palanques improvisados, chama prefeitos ao microfone, distribui elogios e recados. Fulano é amigo do governo, está com a gente desde o começo, merece o apoio de vocês. A mensagem é clara. Quem estiver dentro do círculo quercista ganha asfalto, viatura, ambulância. Quem ficar de fora vai ter que bater na porta do PSDB, que ainda engatinha na máquina local. Esse modo de operar rende frutos rápidos. Nas eleições municipais de 1988, o PMDB, impulsionado pela força do governo estadual, conquista prefeituras importantes, consolida uma vasta rede de aliados, mas também planta sementes de desgaste. Nas capitais, o discurso anti-velha política ganha tração. Em São Paulo, o próprio Mário Covas tenta a prefeitura, com bandeira moralizante, e acaba derrotado por Paulo Maluf, outro símbolo. De obras grandiosas e pragmatismo duro, a ironia é cruel. Enquanto Covas apanha nas urnas, Quércia vê, com certo cinismo, que o eleitorado ainda não está pronto para a pureza programática que o rival vende, mas sabe também que, em algum momento, essa fadiga com o velho jeito de fazer política vai bater na sua porta. O problema é que, antes mesmo dessa fadiga chegar, outra tempestade se forma: a econômica. O Brasil do fim dos anos 80 é um laboratório de planos frustrados. Cruzado, zona, Bresser, verão. A inflação passa dos 30% ao mês. Donas de casa correm ao supermercado no dia de receber o salário porque, em uma semana, o preço do arroz já mudou 2, 3 vezes. Funcionários da Fazenda Estadual mostram a Orestes gráficos que parecem montanhas russas. O que hoje é um orçamento gigante vira poeira em poucos meses. Cada rodovia licitada por um preço, quando começa a ser construída, já custa o dobro só pela corrosão da moeda. O público vê os canteiros de obras. O governador vê as planilhas que não fecham. Entre um e outro, uma corda bamba. Para não ser engolido pela crise, ele radicaliza no que sabe fazer. Acelera o ritmo das inaugurações. Concentra recursos em obras que tenham forte impacto visual e eleitoral. Grandes avenidas de ligação, trechos importantes de rodovias duplicadas, conjuntos habitacionais em áreas de alta densidade urbana. Expansão do metrô na capital. Ao mesmo tempo, tenta mostrar sensibilidade social. Reforça programas de merenda escolar, investimentos em hospitais regionais, ações de habitação popular. Quer ser lembrado como o governador que levou o interior a sério,
que asfaltou estradas de terra onde ônibus escolares atolavam na lama. Mas quanto mais dinheiro circula, mais perguntas surgem. Jornais começam a publicar denúncias de superfaturamento, de empresas sempre vitoriosas em licitações, de obras entregues às pressas com defeitos estruturais. O nome de Quércia aparece associado cada vez com mais frequência a palavras como corrupção, enriquecimento, investigação. Ele reage com o instinto de sempre. Contra-ataca. Em entrevistas, acusa a oposição de não aceitar que um homem do povo governe. Diz que os ataques vêm de elites irritadas com a quebra de privilégios. Em reuniões fechadas, é ainda mais direto. Chama parte da imprensa de aliada dos tucanos. Diz que Covas e companhia não conseguem ganhar na urna e, por isso, tentam destruir no noticiário aquilo que não conseguem derrotar nas eleições. Essa narrativa cola em muita gente, sobretudo em cidades do interior, onde a lembrança do antes e depois do asfalto é muito concreta. Mas a batalha de imagem não se trava apenas no Estado. Em Brasília, a transição do governo Sarney para a primeira eleição presidencial direta desde 1960 abre um novo campo de guerra. E um relógio ainda mais implacável. 1989 se aproxima. Pela primeira vez em quase 3 décadas, o Brasil vai escolher seu presidente pelo voto direto. Dentro do PMDB, o candidato natural é Ulisses Guimarães, o senhor diretas, o presidente da Constituinte, o rosto da luta contra a ditadura. Mas por trás das cortinas, a realidade é amarga. O partido chega dividido, desgastado pelos anos no poder com Sarney, sem uma narrativa clara para o futuro. E ninguém sente mais esse desconforto do que Orestes. Ainda governador, ele sabe que não pode ser candidato naquela eleição. Seu mandato termina em 1991, tarde demais para 1989. Mas também sabe que, se o PMDB for humilhado nas urnas, sairá das eleições como um gigante fatigado, fácil de ser engolido por forças emergentes. Inclusive o PSDB de Covas e Fernando Henrique, que lança candidatura própria naquele pleito. Nos bastidores começa uma dança delicada. Oficialmente Quércia apoia Ulisses, faz comícios, sobe no palanque e discursa. Extraoficialmente, porém, avalia pesquisas, conversa com empresários, testa cenários. Muitos desses interlocutores já enxergem em Fernando Collor de Mello, o jovem governador de Alagoas, o símbolo da novidade capaz de varrer a velha política. Categoria na qual empurram, sem cerimônia, o PMDB, o PFL e todos os caciques da transição. É um recado que dói. O partido que ajudou a derrotar a ditadura agora é visto como parte do problema. Para Covas, esse cenário é oportunidade. Como candidato do PSDB, mesmo sabendo que não vencerá, ele aproveita o espaço de mídia para martelar seu discurso de ética e reforma do Estado. Cada crítica que faz à velha política acerta, mesmo que indiretamente, o estilo quercista. Cada vez que fala em quebrar a lógica do toma lá da cá, desenha um alvo nas costas do rival. Quando as urnas de 1989 são fechadas, o resultado é um terremoto. Ulisses tem uma votação humilhante, Collor e Lula vão ao segundo turno. O PSDB, ainda pequeno, não decola, mas planta sua marca. O PMDB acorda, no dia seguinte com ressaca. E Quércia, prestes a sair do governo de São Paulo, sabe que algo profundo mudou. Pela primeira vez, o eleitorado urbano, sobretudo o da capital, mostra disposição real de experimentar caminhos fora do eixo tradicional, em que ele sempre se moveu. Enquanto isso, no Estado, o fim do seu mandato se aproxima como uma sirene. Ele não pode se reeleger. Precisa escolher um sucessor que não apenas vença a eleição, mas mantenha seu grupo no comando da máquina. A opção recai sobre Luiz Antônio Fleury Filho, seu secretário da Segurança, promotor de justiça por origem, figura que mistura técnica e lealdade. Nos bastidores, ninguém duvida. Um governo Fleury seria, na prática, a continuidade do ciclo quercista, uma espécie de terceiro turno de Orestes. A campanha de 1990, assim, vira quase um plebiscito sobre o seu governo. A oposição bate sem piedade. Denúncias de corrupção, gastos excessivos, concentração de poder no PMDB, tucanos e petistas, ainda longe de se enfrentarem diretamente, encontram um inimigo comum útil: o quercismo. Quércia, com o tempo escorrendo pelos dedos, decide dar um passo ousado. Sai do palácio, mas não da cena! Joga todo o seu peso na eleição de Fleury, percorre novamente o Estado, quase como se estivesse em campanha própria. A mensagem é simples:
Votar em Fleury é votar na continuidade das obras, no asfalto, nos hospitais, na mão que trouxe desenvolvimento ao interior. Votar contra é correr o risco de ver tudo parar. A estratégia funciona. Fleury é eleito. No dia em que passa a faixa, Orestes sorri para fotos, posa ao lado do sucessor. Mas, por dentro, luta com um vazio estranho. Pela primeira vez em décadas, ele não ocupa cargo executivo. É, ao mesmo tempo, o político mais poderoso de São Paulo e um homem sem gabinete. Sobra-lhe o partido. E ele se agarra a isso com unhas e dentes. Em pouco tempo, Orestes Quércia assume o comando nacional do PMDB. De São Paulo, passa a influenciar decisões em todos os estados, a escolher candidatos a governador, a negociar ministérios, a participar de qualquer articulação séria em Brasília. O homem que começou como vereador em Campinas agora é claramente um dos principais caciques do país. Mas, junto com esse poder, vem outra tentação, a de finalmente se lançar ao Planalto. Entre o fim do governo Collor, o traumático impeachment de 1992 e a ascensão de Itamar Franco, o país entra em mais um período de incerteza. Hiperinflação volta a devorar salários com voracidade, o descrédito com a classe política se aprofunda, e a pergunta sobre quem será capaz de recolocar o Brasil nos trilhos paira no ar. Em 1993, enquanto economistas discutem saídas e o Plano Real começa a ser gestado nos bastidores, Orestes toma uma decisão que vinha amadurecendo havia anos. Será candidato à presidência da República em 1994. É aí que a rivalidade com Mário Covas se converte em algo maior do que uma briga de estilo. Torna-se, na prática, um duelo por duas visões de país. De um lado, ele, Quércia, representando um PMDB que se apresenta como experiente, conhecedor do Brasil real, acostumado a costurar maiorias e a governar estados e municípios. Do outro, o PSDB se prepara para lançar, na esteira do Plano Real, a candidatura de Fernando Henrique Cardoso, com Covas como um de seus principais generais regionais. O relógio, mais uma vez, é cruel. O Plano Real, com seu impacto brutal na vida cotidiana, de repente, a inflação some, o preço do leite deixa de subir toda semana. O salário passa a valer até o fim do mês. Entra em cena pouco antes da eleição. Em questão de meses, a agenda do país muda. Se antes o eleitor perguntava, quem vai acabar com a inflação? Agora pergunta, quem garante que isso vai continuar? E nesse novo terreno, Fernando Henrique, ministro da Fazenda e rosto do Real, larga décadas à frente. Quércia, que havia planejado sua candidatura para um país mergulhado no caos econômico, vê o chão mudar sob seus pés. O discurso de homem experiente que sabe governar em crise perde força quando a crise, ao menos aparentemente, recua. Ele tenta se reposicionar. Critica a forma como o plano foi conduzido, alerta para riscos futuros, insiste que não se pode entregar o Brasil aos professores de gabinete, mas é como tentar correr contra um trem-bala. Em São Paulo, o duelo simbólico ganha contornos quase cruéis. Enquanto ele percorre o país pedindo voto para presidente, Mário Covas é candidato ao governo estadual, pelo PSDB, contra o grupo, que ele próprio ajudou a derrotar anos antes. Se vencer, tomará o Palácio dos Bandeirantes da órbita quercista. Será a vitória mais dolorosa, porque não será apenas eleitoral, mas pessoal. A campanha de 1994 se arrasta para Quércia, como uma maratona em terreno íngreme. Em cada cidade que visita, precisa enfrentar 3 tipos de fantasma: o desgaste do PMDB nacional, o peso das denúncias acumuladas contra seu nome ao longo dos anos e o brilho quase hipnótico do Plano Real. Em alguns lugares, houve vaias. Em outros, aplausos saudosos, sobretudo de quem lembra com gratidão o asfalto, o hospital, a escola inaugurada no seu governo. Mas nada disso parece suficiente para furar a bolha de um país encantado com a promessa de estabilidade. Na noite da eleição, quando as urnas começam a ser apuradas, o contraste é devastador. De um lado, o país assiste à confirmação rápida da vitória de Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno, embalado pela ancoragem do Real. De outro, os números da própria candidatura de Quércia aparecem acanhados na tela da TV, muito aquém do que ele imaginara ao longo de décadas de construção de poder. Em São Paulo, as notícias não são menos simbólicas. Mário Covas está eleito governador. No silêncio que se segue ao fechamento das urnas, o menino de Pedregulho que havia conquistado Campinas, o Senado, o Palácio dos Bandeirantes e o comando do maior partido do país se vê, pela primeira vez,
claramente derrotado em duas frentes ao mesmo tempo. No plano nacional e no quintal que sempre considerou seu. O relógio, que por tantos anos pareceu trabalhar a favor de sua ambição, agora marca outra coisa. O início de um tempo em que ele deixaria de ser o protagonista obrigatório de toda a articulação para se tornar, pouco a pouco, um ex-governador, um ex-presidenciável, um cacique lidando não apenas com adversários externos, mas com a erosão inevitável de sua própria força e, ainda assim, ao olhar para trás, o traço de asfalto, concreto e alianças que deixou em São Paulo e no PMDB continuaria a moldar a política brasileira por muitos anos, para o bem e para o mal, como ficaria ainda mais claro nos capítulos seguintes de sua vida. Ele está deitado numa cama de hospital, cercado por aparelhos que apitam num ritmo monótono, quando a televisão da parede mostra algo que o fere mais do que qualquer exame. Um comício no interior de São Paulo lotado, bandeiras tremulando, prefeitos desfilando no palanque. E ele não está lá. Pela primeira vez em meio século, aquela cena acontece sem Orestes Quércia no centro. O homem que transformou estrada em voto e prefeitura em trincheira, agora assiste, impotente, enquanto outros fazem exatamente o que ele inventou. O médico entra no quarto com o resultado da biópsia na mão e, em poucos minutos, solta a frase que ele mais temeu na vida. Nós não temos muito tempo. Anos antes, a sensação de fim não veio com um exame, mas com números frios na tela de televisão. Na noite de 1994, quando a apuração confirmou a vitória de Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno e a eleição de Mário Covas para o governo de São Paulo, Quércia passou de protagonista nacional a nota de rodapé em poucas horas. O presidenciável que sonhava com o Planalto ficou com uma votação minguada. O ex-governador, que se achava dono do Palácio dos Bandeirantes, viu o velho rival tomar o controle da casa que ele conhecia palmo a palmo. No dia seguinte, o telefone tocou menos. Alguns prefeitos demoraram mais a retornar à ligação. Jornalistas que antes disputavam suas declarações, agora o procuravam mais para falar de declínio do que de projeto. Mas Orestes Quércia não era homem de aceitar crepúsculos em silêncio. Se o relógio político parecia apontar para baixo, ele tratou de desmontá-lo e remontar à sua maneira. A ordem que deu a si mesmo foi simples e implacável. Recomeçar pela base. Sem cargo executivo e com o PMDB nacional enfraquecido, mergulhou ainda mais fundo naquilo que sempre foi sua especialidade. O controle. Do partido em São Paulo, diretório por diretório, cidade por cidade. Enquanto Covas assumia o governo falando em choque de gestão, privatizações e ajuste fiscal, Quércia rodava o interior em carros, discretos, sem banda de música, reunindo-se em salões paroquiais, churrascarias de beira de estrada, sindicatos. A plateia não era o eleitor em geral, mas o vereador, o presidente do diretório municipal, o ex-prefeito ressentido. Era ali, na penumbra das conversas de madrugada, que ele reconstruía seu exército. Ao mesmo tempo, fortalecia outro pilar do seu poder: os negócios. O político que começara a vida como radialista agora controlava emissoras de rádio no interior, um jornal de peso em Campinas, retransmissoras, de TV, empresas imobiliárias, fazendas. As antenas de suas rádios brotavam no horizonte como mastros de um exército invisível. Se o Palácio dos Bandeirantes tinha mudado de mãos, as ondas do ar ainda pertenciam, em boa medida, a ele. E num país onde política e mídia dançam sempre muito próximas, essa era uma arma que nenhum derrotado desprezaria. Do lado de lá do tabuleiro, Mário Covas fazia o oposto. No governo, desmontava engrenagens herdadas da era quercista, rompia contratos, batia de frente com corporações, trazia para o discurso público a ideia de que era preciso moralizar o Estado, acabar com fisiologismo. Cada vez que prometia extinguir cargos em comissão ou reduzir espaços de barganha, era como se dissesse, sem citar nomes: isso aqui não será mais o feudo de caciques como Quércia. A pólvora entre os dois continuava seca, mesmo sem que brigassem diretamente em frente às câmeras. Em 1998, o duelo volta a ser explícito. Com Covas candidato à reeleição em São Paulo, Quércia decide se lançar novamente ao governo. Não aceita ser apenas o cabo eleitoral de alguém. Quer atravessar o mesmo portão do Palácio dos Bandeirantes que atravessara como dono, anos antes, agora como conquistador que retorna. Mas o cenário é muito mais complexo. Paulo Maluf representa, como ele, a velha política das grandes obras e do pragmatismo duro. O PT de Marta Suplicy encarna o discurso da mudança social.
E Covas, já doente, mas firme, se apresenta como o guardião da seriedade administrativa. Em meio a esses polos, o cacique do PMDB percebe nas pesquisas algo que jamais tinha visto. A simples menção ao seu nome provoca rejeição, alta em parte expressiva do eleitorado urbano. A campanha é dura. No interior, ele ainda encontra palanques cheios, prefeitos gratos, gente que lembra do asfalto e das escolas técnicas. Mas na capital, os comícios são mais frios, as vaias aparecem. A palavra corrupção surge em cartazes isolados que atravessam a multidão. Quando vêm os resultados, o soco é duplo. Mário Covas vai ao segundo turno com Paulo Maluf, e Orestes Quércia termina em quarto lugar. O Palácio dos Bandeirantes vira, pela segunda vez, um castelo inacessível. E, talvez mais doloroso que a derrota em si, é a constatação íntima de que parte dos paulistas passou a enxergá-lo não como o homem que trouxe obras, mas como o símbolo de um sistema que queriam superar. Ele poderia ali ter se recolhido de vez, viver dos negócios, cuidar de fazendas, desfrutar da fortuna que, segundo seus adversários, misturava negócios privados e capital, político de forma suspeita. Mas havia uma coisa que o dinheiro não comprava: a sensação de estar no centro da roda, de ainda ser ouvido nas conversas em Brasília, de ter seu nome sussurrado em articulações nacionais. E esse vício, o da influência, ele não tinha a menor intenção de largar. Quando o governo FHC entra em seu segundo mandato, o país se estabiliza economicamente, mas o sistema partidário se torna mais fragmentado, mais dependente de grandes acordos para garantir maioria no Congresso. É justamente nesse ambiente que a figura de Orestes Quércia volta a ganhar peso. O PMDB, mesmo sem um grande líder nacional carismático, continua o maior partido do país em número de parlamentares. Ser dono da chave do Diretório Paulista significa, na prática, ter uma fatia importante dessa máquina. E Quércia sabe como poucos transformar essa chave em moeda de troca. Ministérios, estatais, diretorias, apoios regionais, tudo entra na conta. Em 2002, quando o ciclo do PSDB em Brasília se aproxima do fim e a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva embala pelas ruas, o velho cacique percebe o cheiro de virada no ar. O operário que um dia simbolizou a contestação à velha política, agora precisa compor com ela para garantir governabilidade. Em São Paulo, o PT ainda enfrenta enormes resistências, sobretudo no interior dominado por prefeitos e vereadores acostumados a negociar com PMDBistas e tucanos. É nessa fresta que Quércia se insere. Lança-se candidato ao Senado, aposta pesado nas lembranças do seu governo, faz campanha abraçado a prefeitos que juram ter se alfabetizado em escolas técnicas abertas na sua gestão e surfa, ao mesmo tempo, na onda de mudança nacional. O resultado é um dos seus grandes golpes de ressurgimento. Eleito senador por São Paulo, volta a Brasília com mandato forte, enquanto Lula chega ao Planalto. A imagem é poderosa. O ex-governador estigmatizado por denúncias de corrupção e o ex-metalúrgico perseguido pela ditadura se encontram, sorriem, trocam abraços públicos, muitos veem ali um pacto improvável. O PT, que se dizia diferente de tudo, compõe com um dos símbolos mais nítidos da política tradicional. Para Lula, é pragmatismo. Para Quércia, é sobrevivência. E mais que isso, é a chance de provar que, gostem ou não, ninguém monta maioria no Congresso ignorando caciques como ele. No Senado, o tempo também cobra seu preço. Os cabelos estão totalmente brancos, a pele mais grossa, os passos mais lentos. Nos corredores, cruzam-se jovens deputados e senadores que cresceram ouvindo seu nome nos jornais dos escândalos, não nos palanques do interior. Para eles, Quércia é quase uma lenda viva de um modo de fazer política que dizem querer enterrar. Mas quando o governo Lula precisa aprovar medidas amargas ou conter crises no Congresso, é a mesa de caciques como ele que volta a ser procurada. Nas salas fechadas, longe das câmeras, o velho jogo do voto em troca de espaço continua tão atual quanto sempre foi. Em 2005, o escândalo do Mensalão explode em Brasília como um terremoto. Deputados acusados de receber mesadas para votar com o governo, um esquema de caixa 2 gigantesco vindo à tona, CPIs sendo instaladas sob holofotes. O discurso da ética, que nos anos 80 e 90 serviu para alvejar figuras como ele, agora explode dentro do partido que se apresentava como antídoto à velha política. Quércia acompanha tudo com um misto de cinismo e senso de oportunidade.
Quando vê, na televisão, parlamentares petistas tentando explicar depósitos, empréstimos e saques milionários, é difícil não imaginar o que passa por sua cabeça. Bem-vindos ao mundo real. Mas, se por um lado o mensalão relativiza o rótulo de corruptos, colado apenas nos velhos caciques, por outro, ele reforça na opinião pública a sensação de que são todos iguais, e nessa generalização, o nome de Orestes volta à roda sem que ele precise fazer nada. Reportagens reciclam velhas denúncias sobre contratos em seu governo, licitações sob suspeita, crescimento de patrimônio, processos que se arrastam, alguns arquivados por falta de provas, outros prescritos pelo tempo. Para o público cansado, detalhes jurídicos importam pouco. A imagem que se consolida é a de um sistema viciado em que ele é uma das faces mais reconhecíveis. Mesmo assim, ele ainda acredita ter um último grande lance em São Paulo. Em 2006, decide concorrer novamente ao governo do estado. Agora, o adversário tucano é José Serra. Do lado petista, Aloísio Mercadante tenta surfar na alta popularidade de Lula. Para muitos analistas, a candidatura de Quércia não passa de um capricho, uma tentativa de manter algum espaço na barganha. Mas para ele, é mais. É uma espécie de acerto de contas com a própria biografia. Quer provar que, apesar de tudo, aquele menino de pedregulho que virou governador ainda consegue, se quiser, organizar palanques, arrastar prefeitos, encher praças. A campanha, porém, escancara o passar do tempo de modo quase cruel. Pelas estradas que ele mesmo ajudou a duplicar, o comboio de carros de campanha cruza pontes, viadutos e entradas de cidades onde as placas já não trazem mais seu nome. Alguns dos conjuntos habitacionais que inaugurou agora têm paredes descascadas, pichações, mostram o desgaste de décadas. Em muitos municípios, os jovens que vão aos comícios lhe pedem autógrafo mais, porque os pais falaram dele do que por lembrança própria. Em debates na TV, ao lado de Serra e Mercadante, a diferença geracional é gritante. Ele fala num tom de quem conhece cada buraco de estrada do estado. Eles respondem com planilhas, metas, gráficos. O resultado das urnas confirma o diagnóstico. José Serra vence no primeiro turno, Mercadante fica em segundo, e Quércia amarga uma terceira colocação distante, sem direito a turno extra, sem barganha de bastidor. Ainda assim, na noite da derrota, ele encontra uma maneira de transformar o fracasso em ativo. Anuncia apoio ao PSDB no segundo turno, nacional, fortalece pontes com os tucanos paulistas, mostra que, se não consegue mais ganhar sozinho, ainda pode decidir jogo alheio. É o velho instinto de sobrevivência. Se não há cadeira para sentar, sente-se no braço da cadeira de quem vai governar. Logo depois dessa eleição, porém, um novo inimigo, bem mais silencioso e implacável que qualquer adversário político, entra em cena. Em uma consulta de rotina, exames apontam alterações preocupantes. O PSA, marcador relacionado ao câncer de próstata, está alto demais. O médico, experiente, pede mais testes, biópsia, tomografias. Quércia, acostumado a lidar com relatórios econômicos e pesquisas eleitorais, agora encara imagens cinzentas mostrando pequenas manchas em ossos e órgãos. O diagnóstico vem com aquela mistura de tecnicismo e humanidade que médicos treinam anos para dominar. Câncer de próstata, já em estágio avançado com sinais de metástase. Tratamento possível, batalhas a travar, mas sem milagre. A gente precisa pensar em anos, não em décadas. Ouve. Na cabeça de alguém que sempre viveu de calendário eleitoral, a frase bate como um alarme. Até então, o relógio da sua vida era medido em mandatos. 4 anos de governo, 8 de Senado, ciclos de poder no PMDB. Agora, o tempo se encolhe a algo cru. Quantos natais, quantas campanhas, quantas viagens ao interior ainda cabem nesse corpo em guerra? A primeira reação dele é a de sempre: não recuar. Entre sessões de radioterapia e consultas, continua articulando, dando entrevistas, recebendo prefeitos, nos corredores dos hospitais de elite em São Paulo, onde políticos se cruzam em silêncio, ele é reconhecido, abraçado, sussurrado. Ninguém diz em voz alta, mas todos sabem. A doença é séria. Enquanto luta com o próprio corpo, enfrenta também batalhas dentro de casa. O PMDB. Uma nova geração de líderes nacionais, Michel Temer, Henrique Eduardo Alves, Renan Calheiros, entre outros, disputa o comando do partido, busca reposicioná-lo num Brasil em que o lulismo se torna força dominante. Em São Paulo, figuras emergentes começam a contestar o domínio quercista sobre o diretório estadual.
Há quem ache que, com a saúde frágil, seja a hora de renovação. Velhos aliados calejados percebem o cheiro de disputa por espaço, o que para alguns é preocupação com a imagem do partido. Para outros, é simplesmente a chance de ocupar cadeiras outrora intocáveis. Quércia, mesmo debilitado, reage com a energia de quem não sabe ser coadjuvante. Em reuniões no seu escritório em São Paulo, ainda impõe a mesma lógica. Quem quiser o apoio do PMDB paulista vai ter que falar com ele. Negocia alianças, distribui diretórios, tenta organizar o partido para as eleições de 2010, quando pretende disputar novamente o Senado. A justificativa é clara. Sem mandato, ficaria exposto a processos, perderia espaço de influência, teria dificuldade para proteger o legado político e econômico construído em décadas. O relógio biológico, mais uma vez, se mistura com o calendário da urna. A campanha de 2010 é um retrato doloroso desse embate entre vontade e limite. Nos primeiros meses, ele aparece em programas de TV mais magro, mas ainda com o sorriso treinado. No rádio, sua voz sai um pouco mais rouca, mas firme o suficiente para repetir o refrão de sempre. Fui o governador que levou o interior a sério. Em alguns comícios, porém, o corpo cobra. O suor vem mais rápido, a respiração pesa, o discurso precisa ser encurtado. Assessores, acostumados a empurrá-lo para a frente, agora o puxam discretamente para trás do palco quando percebem o cansaço. Em bastidores, prefeitos comentam em tom baixo. Ele não é mais o mesmo. Há ainda um último grande paradoxo. Enquanto o PMDB nacional se alia formalmente ao PT para eleger Dilma Rousseff, em São Paulo, o grupo de Quércia prefere apoiar José Serra, do PSDB. O homem que, anos antes, cruzara os braços com Lula contra a FHC, agora se coloca do outro lado, em nome de acordos regionais e da velha rivalidade com o petismo paulista. É o tipo de movimento que só um jogador experiente e desapegado de coerências ideológicas é capaz de fazer. Para seus críticos, prova definitiva de que o PMDB virou um partido movido exclusivamente a conveniências. Para ele, apenas mais uma demonstração de realismo político, mas à medida que a campanha avança, o corpo impõe a decisão que a mente não queria tomar. Dores mais fortes, cansaço extremo, exames com resultados piores. Os médicos são categóricos. Continuar naquele ritmo é arriscado demais. Entre um boletim de saúde e outro, os aliados mais próximos começam a preparar o terreno. Até que, em setembro, vem o anúncio que encerra na prática a carreira daquele que nunca soube viver longe da urna. Orestes Quércia retira sua candidatura ao Senado por motivos de saúde. Nas imagens exibidas pela televisão, ele aparece abatido, a fala lenta, agradecendo o apoio, dizendo que precisa se cuidar. É o anticomício, o ato público mais triste de sua vida. Em vez de pedir votos, pede compreensão. Os meses seguintes são uma mistura de silêncio e despedidas discretas. No quarto de hospital, entre sessões de tratamento e visitas controladas, ele passa em revista a própria biografia com o mesmo olhar, pragmático com que sempre avaliou cenários políticos. Lembra-se do menino pobre de Pedregulho, do jovem radialista em Campinas, do vereador combativo, do senador com discursos inflamados, do vice que virou governador, do cacique que mandava no PMDB nacional. Lembra também dos jornais com manchetes duras, das CPIs, dos inquéritos, das charges que o retratavam como Marajá, das vezes em que precisou enfrentar, com sorriso e raiva contidos, perguntas sobre enriquecimento, rachadinhas, superfaturamentos. Alguns aliados ainda surgem à sua cabeceira com mapas eleitorais de municípios paulistas, pedindo conselhos sobre quem apoiar, como montar chapas, se devem se aproximar mais do PT ou do PSDB. Ele comenta, opina, tenta deixar orientações que sobreviverão à sua ausência. É como se, na beira da cama, desenhasse um último mapa de obras. Não de estradas e hospitais, mas de alianças e sucessões. Dessa vez, porém, não será ele a inaugurar as pontes que está projetando. No dia 24 de dezembro de 2010, véspera de Natal, a notícia corre pelos portais de internet e pelos plantões de TV. Orestes Quércia morre em São Paulo, vítima de câncer. Enquanto o país se prepara para ceias em família e para a posse iminente de Dilma Rousseff na presidência da República, um dos homens que ajudou a moldar os bastidores da política brasileira nas últimas décadas, se vai quase silenciosamente. Não há multidões nas ruas. Não há comoções nacionais comparáveis às de Ulisses ou Tancredo. Mas nos corredores do poder, em gabinetes de prefeitos do interior,
nos diretórios do PMDB espalhados pelo país, a sensação é nítida. Um capítulo inteiro de um certo jeito de fazer política acaba de ser encerrado. O cortejo fúnebre, com o corpo coberto pela bandeira de São Paulo e do Brasil, reúne governadores, ex-governadores, senadores, prefeitos, vereadores, líderes sindicais, empresários. Em discursos oficiais, falam do homem de origem humilde que chegou ao topo, do administrador que pavimentou o interior, do líder polêmico, mas indispensável para entender a história recente. Nos bastidores, as conversas são menos protocoladas. Lembram anedotas de bastidor, barganhas improváveis, reuniões madrugada adentro, em que uma canetada dele mudava destinos de cidades inteiras. E também lembram, sem pudor, investigações, denúncias, acordos que nunca vieram a público. É como se, em torno do caixão, a própria ambiguidade da política brasileira estivesse ali, velando a si mesma. Anos depois, ao cruzar o estado de São Paulo, ainda é possível enxergar a sombra de Orestes Quércia nas paisagens. Numa estrada duplicada que encurta distâncias entre cidades que antes viviam isoladas, num conjunto habitacional que, mesmo envelhecido, continua abrigando famílias que saíram de barracos de madeira, num campus universitário do interior que se tornou referência regional, mas também na perpetuação de um sistema de poder baseado em máquinas partidárias, prefeitos dependentes de verbas carimbadas, diretórios que valem mais pelo tempo de televisão que garantem do que por ideias que defendem. A rivalidade com Mário Covas, que parecia o eixo de tudo nos anos 80 e 90, se revela, com a distância, quase como um duelo simbólico entre duas vias que o Brasil tentou trilhar. A do gestor que prometia moralizar a máquina e a do articulador que sabia como ninguém operá-la a seu favor. Covas também morreu de câncer em 2001, deixando sua própria marca no Estado. O curioso é que, ao fim de tudo, nem o modelo tucano, nem o modelo quercista conseguiram sozinhos dar conta de um país que se reinventou com o lulismo e depois mergulhou em novas crises. Mas as ferramentas que ambos criaram, as alianças, os discursos, as formas de lidar com a máquina pública, continuam, de um jeito ou de outro, em uso. Se há uma imagem que sintetiza o legado de Orestes Quércia, talvez seja a de um relógio. Durante décadas, ele correu contra o tempo. 4 anos de mandato, sem reeleição. Janelas curtas para transformar promessa em obra. Campanhas que precisavam ser vencidas antes que o humor do eleitor mudasse. Em cada passo, acreditou, sinceramente ou não, que era possível dobrar os ponteiros na marra. Comprando apoio, asfaltando caminhos, abrindo rádios. No fim, descobriu, como todos descobrem, que há um relógio com o qual nenhuma articulação negocia. O do próprio corpo. O da memória, coletiva que seleciona o que fica e o que se apaga. Hoje, quando se fala dele, as opiniões continuam tão divididas quanto eram seus palanques. Para uns, um dos políticos mais corruptos de sua geração, expressão máxima de um fisiologismo que sufocou chances de um país mais justo. Para outros, o governador que olhou para o interior como poucos, que pegou um estado quebrado e o encheu de obras, que abriu portas para quem vinha de baixo. Talvez as duas definições convivam, como convivem, nas esquinas do Brasil. Asfalto novo e esgoto a céu aberto. Mansões e favelas. Ideais nobres e conchavos escuros. Orestes Quércia foi, no fim das contas, um espelho incômodo desse país. Cheio de promessas, cheio de contradições, sempre correndo. Contra um tempo que teima em não obedecer ninguém.